Então, hoje eu tô vindo aqui falar para vocês em relação a uma dermatopatia que é muito comum na rotina clínica. Pouco ainda se sabe sobre ela, sobre a patogenia, o tratamento ainda dá certo para alguns, para outros nem tanto, que é chamada alopecia X, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar ou tem algum paciente. É uma doença que normalmente tem característica hereditária. Pode estar envolvido a produção de hormônios sexuais, né, hormônios de crescimento, hormônios sexuais que levam ao crescimento não adequado do folículo piloso. E normalmente esse paciente chega para a gente com uma pelagem ressecada e com áreas de alopécia, né, que é a falta de pelo em algumas determinadas regiões. Normalmente é bilateral, né, o paciente, o cãozinho, ele mantém ainda a pelagem em cabeça e cauda, mas o flanco dele, na verdade, o dorso dele fica sem pelo. E aí, ou então ele chega ainda numa fase muito inicial, onde só tem determinadas áreas onde que ainda a gente percebe a falha de pelo. O que é muito diferente, muitas das vezes, de outras dermatopatias, é que não coça. Então, não tem prurido, não tem infecção normalmente secundária, não sei em estágios já avançados. E em alguns casos, essa pele já começa a ficar enegrecida e com a falta de pelo. E algumas raças são mais acometidas, que são as raças nórdicas, entre elas o mais comum hoje em dia é o Spitz, é o Lulu da Pomerânia, é a raça que, se você jogar na internet, Alopecia X em pet, é a raça que mais aparece, é o Lulu da Pomerânia. Mas pode acometer um Husky, pode acometer um pastor alemão, na verdade pode acometer qualquer paciente. Mas o Lulu é sim a raça de maior diagnóstico que eu faço hoje em dia, o diagnóstico de Alopecia X. E eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial para doenças hormonais, principalmente o hiperadrenocorticismo, principalmente o hipotiroidismo. Dosar os hormônios sexuais desse paciente também vão me ajudar em muito. A biópsia, às vezes, nem tanto me ajuda a fechar um diagnóstico. Como tem característica hereditária, sim, então, assim, os canis, né, que são especializados na criação dessas raças, eles têm que ter essa preocupação a partir do momento que esse cão demonstra que tem alopecia X, ele tem que ser retirado da procriação, justamente para lá na frente esse filhote não vir apresentar essa doença. Alguns respondem aos tratamentos com shampoos, até porque eu preciso hidratar essa pele, porque é uma pele que começa a ficar muito seca, enegrecida, e aí sim pode vir infecção bacteriana secundária. Eu tenho, às vezes, que entrar com medicações quimioterápicos, eu tenho que, às vezes, entrar com aplicações de hormônios sexuais, hormônio de crescimento. Às vezes, nada disso funciona e você tem que fazer o microagulhamento, e aí isso é anestesia geral, e aí você vai furando, estimulando o folículo piloso a crescer. Por isso que muitas das vezes, quando você faz a biópsia no paciente para tentar fazer um diagnóstico, né, apesar de não ser o mais efetivo, que na grande maioria dos autores citam, às vezes no local da biópsia, como eu tirei, mexi em folículo piloso, eu tenho o repilamento, o crescimento do pelo naquele local, entendeu? Isso é até bem interessante. Mas é uma doença que acomete muito o Lulu. Muitas das vezes eu consigo ter sucesso no tratamento inicial quando eu entro com as drogas de eleição que a gente faz em fase inicial para ajudar o crescimento do pelo. Tem pacientes que respondem muito bem nessa fase inicial, agora tem outros que não. E tem outros que acabam tendo que ir para o microagulhamento e nem assim eles respondem muito bem, entendeu? Então, assim, normalmente quando eu atendo Lulu, e hoje em dia a moda, né, desde 2019 para cá, é a raça mais vendida, é o Lulu da Pomerânia, e eu tenho muito paciente de Lulu, a minha orientação é: Lulu é uma raça que passa longe de máquina de tosa e tesoura. Então, assim, eu oriento ao máximo ao tutor de Lulu para não tosar. Se tosar, e eu não saber da característica genética, porque isso a gente não tem como saber, pode ser que lá na frente esse cão ele pode começar a demonstrar algumas áreas de alopécia, falta de pelo, entendeu? E aí eu tô diante de uma alopecia X. Eu falei da raça mais acometida e também tem a questão da faixa etária. Normalmente acomete muito os cães machos não castrados, por isso que a castração também entra como forma de tratamento. Então, obrigatoriamente, eu diagnostiquei, fiz os meus diagnósticos de exclusão, descartei as doenças hormonais, dosei os hormônios sexuais. Fechei em alopecia X, faz parte sim do tratamento a castração desse meu paciente. Normalmente são cães machos, como eu falei.
E não se sabe explicar o porquê. A gente vê, quem conhece e gosta da raça do Lulu, você vê que tem aqueles Lulus que são ursinho, que a gente brinca que tem um narizinho muito curto, e tem os Luluzinhos que são os mais raposinho, o narizinho mais alongado. Não se sabe explicar o motivo. Na verdade, eu participo de muita palestra sobre alopecia X, porque é um tema que eu adoro e escuto muito. Uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Flávia Tavares, que é especialista em alopecia X, uma dermatologista fantástica. E aí não se sabe ainda muito ao certo. Normalmente os cães que são os Lulus ursinho, aqueles que têm nariz muito curtinho, são normalmente os que têm mais propensão a desenvolver a alopecia X do que os Lulus raposinha, de narizinho mais alongado. Então, os machos são mais acometidos, os não castrados são mais acometidos, cães que passaram por tosa são mais acometidos. E um dado muito importante, o Lulu normalmente ele faz a muda, que é a troca da pelagem de filhote para um cão adulto, normalmente 4, 7 meses de idade. Normalmente ele tem que completar essa muda 7, 8 meses de idade. Se eu percebo que esse meu Lulu, né, esse meu paciente, não está fazendo essa troca de uma forma adequada, mesmo eu estimulando, que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, no mercado, alguns excelentes medicamentos para ajudar nessa muda que a gente chama, né, nessa troca dessa pelagem, nessa fase de filhote, ele é um paciente que tem grande chance de, no futuro, lá na frente, com ele com entre 2 e 6 anos de idade, vir a me apresentar uma alopecia X. Então, é um paciente que eu normalmente anoto no prontuário que essa muda não foi legal. Ele ainda continua com pelagem de filhote, ele não fez a muda do tempo certo. Então, assim, são sinais que às vezes o paciente dá pra gente, que eu tenho que estar muito atento lá na frente se ele começar a apresentar áreas de alopécia, perda de pelo. Oriento muito bem logo na primeira consulta que Lulu passa para mim longe de máquina de tosa e longe de tesoura, no máximo aparar pelinho se for macho perto do pinto para não ficar sujo de urina, e o bumbum por causa do cocô, e isso na tesoura. Agora, tosar um Lulu, como normalmente a gente vê às vezes na rua, aquele Lulu todo tosado, eu quase tenho piripaque, porque isso para mim é inconcebível. Até porque é característica da raça, né? Então, assim, se eu tenho um Lulu, na verdade, eu quero ele peludo, né? Não são cães que tem que ser tosado, ainda mais diante de uma doença que preocupa muito e pouco se sabe de características, de patogenia. Mas uma característica importante realmente é uma dermatopatia que não coça, pode vir a levar a infecções secundárias. Além disso, a falta do pelo que protege a pele do cão vai fazer sim, vai interferir lá na frente quando ele estiver idoso. Então, assim, fiquem atentos, vocês, donos de Lulus, vocês, colegas veterinários, para não paparem mosca e não fecharem diagnóstico, não orientar corretamente o tutor que está com o Lulu com vocês, sobre os cuidados que tem que ter com a raça. E os donos de Lulu procurem ler, se informar, pergunte ao seu veterinário, porque ninguém melhor do que o seu médico veterinário para te orientar, tá? Qualquer dúvida podem me falar.